Fala galera, beleza? Professor Hugo Santana Casteleto aí para fazer uma pergunta para vocês. Já ouviram falar de Fordismo? Fordismo, pessoal. Já ouviram falar de Taylorismo? Para quem não compreende o que é o Fordismo, é importante primeiro de tudo saber o que é o Taylorismo. Fordismo, pessoal, foi um modelo de produção que dominou ali por volta de 1800 e que deu início ao que a gente chama de Segunda Revolução Industrial. Foi quando, de fato, a gente conseguiu colocar a ciência aliada às novas técnicas e ali a gente começou a produzir 10 vezes, até 20, algumas fábricas chegavam a produzir 20 vezes mais que as suas concorrentes, usando esse modelo de produção fordista conhecido. Primeiro de tudo, pessoal, o Fordismo, a gente tem que entender que ele é uma adaptação do Taylorismo. Então, para quem não sabe o que é o Taylorismo, resgata lá o vidinho do Taylorismo. Mas eu vou adiantar alguma coisa para vocês. É aquele modelo qual Taylor, ele percebe que o legal, né, o que daria mais lucro seria, ao invés dos funcionários da fábrica, esse é o grande detalhe, tá, pessoal? Ao invés dos funcionários da fábrica fazerem tudo ao mesmo tempo, você dividir a fábrica em setores, você especializar a mão de obra. Então, mais ou menos assim o que Taylor pensou. Pensa numa fábrica de tênis, né? O tênis, vamos supor que o tênis precisa de costura, cola e acabamento final. As indústrias antes do modelo Taylor, de Taylorismo, as indústrias elas contratavam uma pessoa e a pessoa pegava e ia lá para o chão de fábrica e o que ela fazia com o tênis? A mesma pessoa costurava, colava e fazia o acabamento final. Então, se você tinha 3 funcionários, você tinha 3 funcionários ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa. Qual que é o problema desse modelo? Às vezes um funcionário é bom em costurar, mas ele é bom em costurar, mas ele é ruim em colar. E o outro funcionário é bom em colar e ruim em costurar. Então os tênis eles saíam o quê? Isso aqui é um exemplo meio tosco, tá, pessoal? Mas saiu o quê? Um saía bom com cola, o outro descolava fácil, o outro saía costura fácil. Então você não tinha um padrão de produção. Então os produtos não tinham muita qualidade. Fora que demora até, né? Uma pessoa só fazer um tênis inteiro, cada um fazer um tênis inteiro demora demais. E isso fazia com que a produção era enxuta. Tyler percebeu que seria legal se ele pegasse esses mesmos 3 funcionários e dividisse, né? Um só costura, um só cola e um só faz o acabamento final. Então o cara que costura, ele passa o dia inteiro costurando. O cara que cola passa o dia inteiro colando. E o cara que faz acabamento final, ele passa o dia inteiro fazendo acabamento final. No final do dia, os caras estão tão especializados nesse serviço que a costura vai sair com perfeição, que a cola vai sair com perfeição e que o acabamento final vai sair com perfeição. Fora que é muito mais rápido o produto. Se você, os 3, cada um fizesse um tênis, é mais demorado do que se cada um fizesse uma etapa. Esses 3, se eles só costurassem, um só costurasse, um só colasse, um fazia o acabamento final, no final do dia produziria muito mais do que se eles tivessem feito um produto inteiro cada um. Costumo comparar esse modelo a, por exemplo, quando um barco chega na praia e você precisa descarregar aquele monte de saco de arroz do barco até lá ao quiosquinho. O que eles fazem? Eles fazem uma fileira, a grande maioria das pessoas. Um pega o saco, passa para o próximo passa para o próximo, e aí vai fazendo uma corrente. Tá? Isso é muito mais rápido, acelera muito mais o descarregamento desse barco do que se cada um fosse lá, pegasse o saco e levasse. Aí vem outro, pega o saco e leva. Então é muito mais rápido esse modelo de produção em série, tá? Que cada um faz uma coisa. E o que Ford fez? Ele pegou esse modelo, adaptou a fábrica de carro dele da Ford e passou a incluir ali a famosa esteira rolante. Ele percebeu que se uma máquina passasse com o produto na frente do funcionário e o funcionário fizesse a função dele e aí a máquina trouxesse de novo o produto, aceleraria ainda mais a produção. Porque uma coisa é assim, no modelo Taylorista, beleza, eu costuro o dia inteiro. Só que aí eu vou lá, pego o tênis, venho aqui e costuro. Vou lá, pego o tênis, venho aqui e costuro. E se uma máquina trouxesse esse tênis para mim automático? Isso que Ford pensou. E aí, quando ele adaptou esse planejamento científico dentro das suas novas fábricas, ele chegava a produzir 10 vezes mais carro que os concorrentes dele. Então, ele ganhou muito mercado com esse modelo, dando início ao que a gente chama de segunda revolução industrial. Tá? Algumas características eu acho que é importante destacar para vocês é que acho que antes de tudo, é destacar a mão de obra especializada. Antes do modelo Fordista, a mão de obra era geral. Então, o cara contratado ele fazia tudo. No modelo Fordista, ele é contratado para fazer aquilo, especialista. Ele é especialista em costurar. Tá? Ele vai ser contratado especificamente para isso. É dali que surgem os cursos mais técnicos, né? Curso de costura, essas coisas, que é para o cara se especializar naquilo. Outra característica da fábrica da Ford era que ela é necessário
do lado da fábrica ter uma grande quantidade de estoque, porque como a fábrica produzia 24 horas e vendia 24 horas, você não podia faltar mão de obra para a produção, porque senão a fábrica parava. Então o estoque de matéria-prima era muito grande nesse período, então era muito importante as fábricas terem estoque de matéria-prima. E talvez a característica mais importante desse modelo, pessoal, seja o fato dele ser conhecido como modelo rígido de produção. Por que modelo rígido de produção? Porque a fábrica, pessoal, como não existia computação ainda, os equipamentos da fábrica eles eram criados especificamente para fazer aquilo. Então, se o equipamento da fábrica da Ford era equipado para fazer uma roda exatamente assim, com 29 raios, estou inventando uma coisa assim, ele fabricaria uma roda com 29 raios. Se você precisasse fabricar uma roda com 10 raios, aquela máquina não fabricaria, porque a gente diz que esses modelos, essas máquinas eram criadas especificamente para fazer determinadas coisas. Então uma fábrica da Ford, por exemplo, que produzia Ford preto, só produzia Ford preto. Se você quisesse produzir um Ford azul, você tinha que construir uma outra fábrica com equipamentos adaptados a isso. Por isso que a gente fala que é um modelo rígido. É aquele modelo, eu fabrico isso, eu fabrico isso, eu fabrico isso. E, para ilustrar isso para vocês, eu sempre trago um vidinho do Charlie Chaplin, que ele fazia uma sátira no filme Tempos Modernos, desse modelo de produção. Eu gostaria de passar para vocês. Ele é mudo, né? Tem umas legendas, mas eu queria fazer alguns comentários a respeito dele. Ó. Deu aí todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aí. Ó. Tá rolando. Esse é um trecho do filme. E ali tá, ó, percebem que o funcionário não tem nenhum equipamento EPI, né? Ele trabalha sem camisa, olha lá. Era assim, não tinha muita regra trabalhista, tanto que as jornadas de hora eram intensas, né? E aí ele faz uma sátira do presidente da companhia, percebam que ele está brincando de quebra-cabeça, ele vai ler o jornal, ou seja, para ele o presidente não fazia nada, ele meio que assim, não, desculpa a palavra, ele só enchia o saco, né, do pessoal. E aí ele toma o remédio e tal, e aí você vai perceber que ele vai olhar nas câmeras como que está a fábrica dele. E como ele nunca foi para o chão de fábrica, não sabe como é que funciona, né? Ele acha que a produção está pequena e que então ele pede para acelerar. Vocês vão ver que ele vai pedir para acelerar a produção. E ali, na hora que ele pede para acelerar a produção, aparece Charlie Chaplin fazendo as sátiras dele. Né? Então, percebam que não tem muita regra, né? A questão do trabalho exaustivo era muito grande, né? Porque como não tinha regra trabalhista, as pessoas trabalhavam 12, 16 horas sem equipamentos de proteção e etc. Então foi um momento pro trabalho muito ruim, né? E ali tá, esse é o modelo Fordista, olha lá, cada um fazendo o seu trabalho especializado, ó, uns limpando, e aí está a esteira rolante de Henry Ford, ó. Percebam que Charlie Chaplin ele é especialista em parafusar, né? Ele parafusa, o produto passa, ele parafusa. O grandão do lado dele é especialista em martelar. Percebam que o cara que é especialista em martelar, ele não faz o trabalho do Charlie Chaplin quando o Charlie Chaplin deixa de fazer o trabalho. Por quê? Porque ele é especialista em martelar e não parafusar. E ao mesmo tempo o Charlie Chaplin. Então você tem ali uma separação. Olha como a produção ela é muito mais rápida do que se cada um desses três funcionários tivesse que parafusar, martelar, fazer o acabamento final. E assim, não tinha tempo não. Ó, perdeu, ele tem que correr atrás do serviço dele. Então foi um período em que as indústrias cresceram demais, conhecido como Segunda Revolução Industrial, porque apesar da indústria não ter mudado assim tanto, vamos dizer assim, o que mudou foi o processo, né? Não é igual à primeira Revolução Industrial, quando realmente surgiu a indústria. Aqui o que muda é o processo. Há o encaixe ali da ciência na produção. Então isso aí é tudo calculado, o tempo que passa, a velocidade com que o funcionário consegue fazer o serviço. E olha a pressão do patrão, o patrão sempre pressionando, né? Era um problema, né, para os funcionários. Então assim, foi um momento de muita mudança nas fábricas que a gente tinha no mundo, né? E ali tá, ó, e ele continua, a fábrica segue funcionando, e o cara tá lá e o patrão ainda pede para aumentar mais a velocidade, olha lá. E aí a coisa acelera, né? Então, assim, sem o menor pudor com relação ao funcionário, sem se importar realmente o que o funcionário estava precisando naquele período, basicamente trabalho. É nesse período também que surgem muitas doenças, né, relacionadas à indústria, como por exemplo a LER, lesão por esforço repetitivo. E o Charlie Chaplin vai fazer uma sátira agora disso, olha lá, olha como é que ele sai, ó. Ele está representando os problemas. Percebam esse cara aqui, ó, olha lá, movimentos repetitivos, sem parar, ó, tá? Sem parar. Isso é produção em série. É nesse período que surge o cartão ponto também, pessoal, que era o cartão que ele servia para calcular o tempo em que o funcionário entrava, quanto que ele estava produzindo. Isso o empresário conseguia perceber quem realmente era produtivo na sua fábrica.
Beleza? E esse é o modelo fordista que dá início à segunda revolução industrial. Vou parar por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. E continue aí. E o modelo fordista ele vai ficar ultrapassado mais para frente. Ele vai ser substituído por um modelo conhecido como modelo toyotista. Já ouviram falar desse modelo? Pessoal, quem não ouviu, continua aí, beleza? Grande abraço e até mais.